Olá, terceiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Matheus, de Química. Eu venho trazer aqui para vocês a correção das atividades 1 e 2 que tivemos até agora. Nossas atividades foram a primeira sobre concentração comum e a segunda sobre concentração molar, tá? Então aqui na primeira atividade, na número 1, a letra A pede para você trazer os conceitos, né, de acordo com o vídeo que você assistiu, o texto que eu forneci a atividade, e você também pode pesquisar, né, na internet ou em algum livro o conteúdo para você responder, tudo bem? Perguntava na letra A o que, que era solução, né? Solução na química, tá? No nosso dia a dia, a solução tem outros conceitos, né, como resolver um problema e coisas assim. Na química, solução, que é esse conteúdo que a gente está estudando, é uma mistura homogênea entre duas ou mais substâncias. E essa mistura homogênea ela tem um soluto e um solvente, né? Vamos lembrar, a mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. Então, por exemplo, se você pegar o sal e dissolvê-lo na água por completo, né? Você não vê mais ali os grãos de sal, né? Você dissolvê-lo na água por completo, é uma mistura homogênea entre sal, né, o cloreto de sódio, e água. Agora, se você coloca água e óleo, você mistura água e óleo no mesmo recipiente, você vai ver que vão formar duas fases. Uma fase onde fica a água e outra fase onde fica o óleo. Então, essa é uma mistura heterogênea. Então, consequentemente, ela não é uma solução, tudo bem? Então, solução é mistura homogênea entre duas ou mais substâncias. Depois eu pergunto, o que é o soluto? O soluto, em uma solução, é a substância que está em menor quantidade, né, na solução, ou seja, ela que está sendo dispersa. Então, se você pega o sal, dilui em água, dissolve em água, você está dispersando as partículas que compõem o sal. E o solvente é a substância que está em maior quantidade na solução, ou seja, é aquela que dispersa, é o dispersante. Então, entre sal e água, né, por exemplo, uma colherzinha de chá diluindo ali em água, dissolvendo, o sal é o soluto, está em menor quantidade, e a água é o solvente. Tá? A concentração comum, eu pergunto o que é concentração comum, é a concentração que relaciona a quantidade de soluto, ou seja, a sua massa em gramas, tá? Pelo volume da solução. E eu coloco aqui a fórmula. Concentração é igual à massa do soluto pelo volume da solução. Então é importante a gente lembrar disso, tudo bem? A2. Ao preparar 500 ml de suco, Mariana adicionou 80 gramas de açúcar. Qual a concentração comum de açúcar nesse suco em gramas por litro? Então vamos lá, concentração comum não é uma concentração. O que é concentração, professor? Concentração é algo que vai relacionar a quantidade do meu soluto em uma determinada quantidade de solvente. O quanto que eu tenho, certo? Quanto que eu tenho do soluto no meu solvente, tá? Por quê? Essa minha solução ela pode estar mais concentrada ou mais diluída. Vamos pensar aqui, por exemplo, um suco. Eu tenho ali aquele suco de saquinho, que a orientação é para eu pegar aquele pozinho, né? E dissolvê-lo em 1 litro de água. Se eu dissolvê-lo em 2 litros de água, o meu suco eu digo que ele vai ficar fraco, não é? Ou seja, ele vai ficar muito diluído. Agora, se eu pego ele, que é feito para 1 litro, e diluo apenas em meio litro, ele vai ficar forte, não é? Esse forte, a gente diz, né, o termo correto é que ele está muito concentrado. Então, quanto maior a concentração, maior a quantidade de soluto na solução que eu fiz. Então, é uma concentração que relaciona a massa em gramas do meu soluto, ou seja, daquilo que eu estou dissolvendo, dividido pelo volume da solução. A resposta vai ser em gramas por litro, certo? Então eu tenho a massa de açúcar? Tenho, 80 gramas. E eu tenho o volume da solução, o volume do suco? Tenho também. Aqui eu tenho a massa de açúcar e o volume do suco, que é de 500 ml. Só que vamos ficar esperto aqui. Eu pedi a concentração em gramas por litro, não foi? Então, a massa de açúcar já está em gramas, só que o volume está em ml. Como que eu converto 500 ml em litros? Lembra, de ml para litro, eu divido por 1000, certo? Mililitro. ml significa 500 mililitros. Ou seja, é 1 litro dividido por 1000.
Então eu pego esse valor e divido por 1.000, 500 dividido por 1.000 dá 0,5 litros. Depois eu só coloco na fórmula. 80 gramas dividido por 0,5 litros, que dá 160 gramas por litro. Essa é a minha concentração de açúcar. Nesse suco, isso quer dizer o quê? Que a cada 1 litro de suco, eu vou ter 160 gramas de açúcar. Pegou aí a essência do exercício? Então agora vamos mais rápido, tá? Aqui, evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio, de concentração de 8,0 gramas por litro. Quantos gramas do soluto são obtidos? Então vamos pensar aqui. Você tem 250 ml de uma solução de cloreto de magnésio e você deixa ela no sol evaporando. Se eu deixar só no sol evaporando, quem vai embora vai ser apenas a água, o solvente, certo? O sal que eu diluí, que é o cloreto de magnésio, ele não vai evaporar. Ele vai ficar todo lá no meu recipiente, então é isso que ele está falando. Se eu tenho 250 ml de uma solução desse sal aqui, cloreto de magnésio, uma concentração de 8 gramas por litro e deixar todo o solvente evaporar, ou seja, restar apenas o cloreto de magnésio, qual que é a massa que vai sobrar? Então a gente tem que descobrir a massa de magnésio, de cloreto de magnésio, que tem nessa solução. O volume é 250 ml, ou seja, eu já converto aqui para litros, certo? Por quê? A concentração que ele me deu está em gramas por litro, tá? 250 ml, convertendo para litro, divido por 1.000 novamente, fica 0,25. A concentração eu sei que é 8 gramas por litro, então qual que é a massa? Eu monto a fórmula. Eu sei que a concentração, que é 8 gramas por litro, vai ser igual à massa, que eu não sei, dividido por 0,25 litros. Esse 0,25 aqui está dividindo pela massa, não é? Então eu vou passar para lá multiplicando. 8 vezes 0,25 é igual a 2 gramas, que é igual à letra D. Tudo bem? Entenderam? Aqui a 4. Uma caixinha de suco de 200 ml tem a seguinte informação. 14 miligramas de vitamina C a cada 200 mililitros de suco. Qual a concentração de vitamina C em gramas por litro? Então, novamente aqui eu te dei unidades de massa e unidades de volume, só que eu estou te pedindo a concentração em gramas por litro. E a de massa está em miligramas e a de suco está em ml. Eu vou ter que pegar, vou ter que converter essas duas unidades antes de colocar na fórmula, certo? 200 ml para litro, eu divido por 1.000. 200 dividido por 1.000 dá 0,2 litros. Miligramas para gramas, eu também divido por 1.000. 14 dividido por 1.000, que dá 0,014. Depois de eu colocar isso daqui nas unidades que eu quero, que é em gramas e litro, eu coloco na fórmula, né? A concentração ela é igual a massa dividido pelo volume. Então vai ser 0,014 dividido por 0,2, que dá igual a 0,7 gramas por litro. Essa é a concentração de vitamina C em um suco de caixinha, certo? Assim que eu falo que a água do mar é salgada, pois apresenta uma grande quantidade de íons, resultantes da diluição de sais em sua composição, sendo assim uma solução salina. Considera-se que, em média, as águas dos oceanos apresentam uma salinidade aproximada de 3,5% massa-massa, ou seja, a cada 100 gramas de água do mar, 3,5 gramas são sais. Então aqui eu te falei que a porcentagem de sal em água é de 3,5%. Certo? Então, a cada 100 gramas de água do mar, se eu pesar na balança 100 gramas de água do mar, 3,5 serão apenas sais. Considerando que a densidade da água seja de 1,0 gramas por ml, a temperatura de 4 graus Celsius, temos que a concentração comum de sais diluídos na água do mar é de 35 gramas por litro. Então eu te dou um texto muito longo aqui, só que eu já te dou a resposta. A resposta sim, o dado que você precisa para trabalhar. A concentração comum é de 35 gramas por litro. Se 100 litros de água do mar fossem colocadas em um recipiente e completamente evaporadas, ou seja, eu pego 100 litros de água do mar, tiro do mar, coloco num recipiente bem grande, deixo exposto ao sol e deixo todo aqueles 100 litros evaporar. Qual que é a massa de sal que vai sobrar? Não sei se vocês sabem, mas é assim que a gente pega o sal marinho, sal de cozinha. Nós tiramos a água do mar, deixamos essa água evaporar e resta o quê? O sal, certo? Então, se eu pego 100 litros de água do mar, coloco para evaporar, eu sei que a concentração é de 35 gramas por litro, qual que é a massa de sal que vai sobrar? Então, vamos lá, a concentração é de 35 gramas por litro, o volume é de 100 litros.
Qual que é a massa? Eu apenas coloco na fórmula, né? Tudo aqui já está nas unidades de medida que eu quero. Está em gramas, está em litro. Então, 35 gramas por litro vai ser igual à massa que eu quero saber, dividido por 100 ml. Esse 100 ml aqui ele está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Então, a massa que vai me sobrar de sal é de 3.500 gramas. Tudo bem? Então, a resposta correta é a letra D, certo? Então, vamos aqui para a segunda atividade. Ao dissolver 30 mols de sacarose em 10 litros de água, qual a concentração molar dessa solução? Ora, o que é concentração molar? Concentração molar, que a gente chama de molaridade, que é representada pela letra M grandona, era dada em mol por litro. Ou seja, o que você vai ter que fazer é achar uma concentração em que você divide o número de mols por um volume em litros. Se aqui está falando que você tem 30 mols e você tem 10 litros, é só colocar 30 dividido por 10, a concentração molar que você vai ter é de 3 mol por litro. Lembra, gente, mol, número de mols, é uma medida da química, uma medida da ciência, que mede a quantidade de qualquer coisa. Lembra? Vamos lembrar aqui, quanto que vale um mol? Um mol ele é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23, qualquer coisa. Vou colocar aqui, espécies químicas. Se eu falo que eu tenho no caso aqui, 30 mols de sacarose, quer dizer que eu tenho esse valor vezes 30 de moléculas de sacarose, certo? Eu estou falando em moléculas. É um valor muito grande. A gente criou o mol, uma unidade de medida, para a gente não trabalhar com valores muito grandes de moléculas, tudo bem? Então, aqui, vamos para 2. Fazendo uma solução de cloreto de sódio, utilizando em água, né, utilizando 500 ml de água e utilizando uma massa de 58,5 gramas de cloreto de sódio, qual a concentração molar dessa solução? Ah, professor, mas como? Você me deu a massa dele, você não me deu o número de mols. Aí que tá. Por meio da massa molar, eu consigo converter a massa em gramas em número de mols. Vamos observar aqui o que essa massa molar quer dizer. Quer dizer que a cada 58,5 gramas de NaCl, eu tenho 1 mol. Então aqui eu peguei os dados, né, o volume aqui 500 ml, já converti para litro, dividindo por 1000. Ele me deu a massa e me deu a massa molar, não me deu o número de mols. Então a primeira parte que eu tenho que fazer é transformar a massa em gramas para o número de mols, certo? Como que eu faço isso, professor? A massa molar ela é 58,5 gramas por mol. Então aqui eu vou montar aquilo que a gente chama de regra de X, ou lei da proporção. É bem simples. Se a cada 58,5 gramas eu tenho 1 mol, e a massa que eu tenho não é exatamente 58,5 gramas, eu vou ter X. Essa daqui é ridícula de simples, né? O exercício está muito fácil, por quê? Ele te dá uma massa molar de 58,5 gramas por mol. Então, a cada 58,5 gramas, que eu coloco lá na balança, a cada massa de NaCl, que é 58,5 gramas, eu vou ter 1 mol. Então, aqui, eu sei que eu vou ter, então, no caso, 1 mol. Meu X é igual a 1, certo? Então, eu descobri o número de mols. Se eu descobrir o número de mols, a massa molar ela é igual a N, que é o número em mols, dividido pelo volume. Eu não tenho exatamente 1 mol, e eu não tenho 0,5 litros, 1 mol dividido por 0,5 litros, a resposta é 0,5 mols por litro, tá? Agora vamos calcular um pouquinho aqui, né, para a gente ver como funciona essa regra de 3. Calcule a concentração em mol por litro, ou molaridade, é a mesma coisa, de uma solução que foi preparada dissolvendo, céu, presta atenção, 18 gramas de glicose em água, suficientes para produzir 1 litro de solução. E eu tenho a massa molar da glicose, que é 180 gramas por mol. Então vamos lá, novamente ele não deu o número de mols para a gente, ele deu a massa e deu a massa molar, no caso aqui da glicose. A massa de glicose é 18 gramas, o volume é 1 litro e a massa molar é 180 gramas por mol. O que essa massa molar quer me dizer, gente? Que a cada 180 gramas eu tenho 1 mol de glicose. Só que eu tenho apenas 18, não é? Se em 180 eu tenho 1, em 18 eu vou ter X. Eu faço o quê? Multiplico cruzado. X vezes 180 dá 180x. 18 vezes 1 dá 18, não é? Então eu vou colocar aqui, ó, que eu já fiz direto, mas eu vou colocar para vocês. Então vai ficar igual a 180x, vai ser igual a 18, né? 180 vezes x, 18 vezes 1. Esse 180 aqui, ele está multiplicando, não está?
com x. Então ele vai passar para lá dividindo. Então meu x vai ser igual a 18 dividido por 180, que é igual a 0,1 mol. Então a quantidade de mol de glicose que eu tenho é 0,1. 0,1 dividido por 1, que é o meu volume, a concentração vai ser igual a 0,1 mol por litro. A minha resposta vai ser a letra A. Tudo bem? Então, gente, essa é a correção dos exercícios. Eu espero ter ajudado. Vocês vão pegar o seu caderno, colocar o cabeçalho de hoje e anotar essas correções, tudo bem? Somente as respostas. As respostas que eu desenvolvi aqui, ó, os cálculos, tudo bem? É só isso. Deixa a atividade anterior do jeito que você fez e faça a correção agora da atividade correta. Tudo bem? Abraços.